coração também, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos para a palavra de Deus então. Olha o que diz. Eu iria ler somente o versículo 10, mas de Isaías 41. Mas eu vou ler até o versículo 14, tá? Eu vou falar sobre a mão de Deus, eu vou falar sobre proteção. Diz assim a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povo de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entendemos a leitura. Sabemos que o Senhor fala com o povo de Israel, mas fala conosco também. Espiritualmente, nós somos o Israel. E nós te louvamos, porque o Senhor traz clareza ao nosso coração. Obrigado, Jesus, pela bondade. Obrigado, Senhor, pela misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. O Senhor é o Deus Santo, o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é a nossa força. Nos abençoe neste final de agosto e nos prepara para que vençamos também o mês de setembro, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu intitulei A Mão de Deus. Por quê? Principalmente baseado nesse pequeno trecho, onde ele diz assim, ó: te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Dentro da educação, nós temos um profissional extremamente conhecido, chamado pedagogo. Quem é o pedagogo? O pedagogo é aquele professor que vai auxiliar os demais professores para que o processo de ensino, aprendizagem se configure de forma plena. Antigamente, quando nós entramos na educação, eu e minha esposa, eu comecei no ano de 89 e ela começou no ano de 87. Naquele tempo, o coordenador, o pedagogo, ele não era chamado coordenador, ele era chamado supervisor. Mas como a gente percebe que as ciências, né, elas vão se reinventando, então acharam que, politicamente falando, supervisor não era uma boa nomenclatura para o pedagogo, porque dá a impressão que o pedagogo está supervisionando, está fiscalizando. Então a educação é cheia dessas filosofias, e aí passaram a chamar o pedagogo não de supervisor, mas de coordenador de ensino. Bom, detalhes à parte, a verdade é que esse pedagogo, que hoje trabalha nas escolas, tanto municipais como estaduais, como públicas ou particulares, esse pedagogo ele não nasceu agora, tá? Essa função pedagógica, ela vem dos primórdios, lá da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga existia um funcionário, normalmente a família abastada, ela tinha um funcionário,
E quem era esse funcionário? Era aquele responsável por levar a criança ao professor. Não tinha escola como nós temos hoje. O ensino, ele era individualizado e só podia estudar quem fosse filho de pai abastado. Porque um mentor, naquele tempo o professor era chamado de mentor, ele era uma pessoa cara. Ficava caro você colocar uma criança para estudar, porque o ensino, ele era individualizado. Essa coletividade do ensino, ela vai surgir a partir de Carlos Magno, né, o rei Carlos Magno, o rei do Sacro Santo Império Romano Germânico, que a partir do ano de 800 foi consagrado como imperador, tentando ressuscitar o Império Romano. A partir de Carlos Magno é que vem essa multiplicidade do ensino, o professor para mais de um aluno. Então, quem era o funcionário que era responsável de pegar a criança e levar na escola? Era o pedagogo. Ou está na hora da criança ir para o ensino, não era nem para a escola. Está na hora da criança ir para o ensino. Chama o pedagogo. Então, o pedagogo era aquele funcionário de uma família abastada que pegava na mão da criança, na mão direita na mão da criança, e levava a criança até a escola. Então, quem é o pedagogo? O pedagogo é o auxiliador. Quem é o pedagogo? Ele é o ajudador. Quem é o pedagogo? É o multiplicador, é o apoiador. Isso numa visão contemporânea, mas também nos remete a uma visão do passado, uma visão remota. Então, queridos, preste atenção como a Bíblia é sábia. Aqui nós temos Deus como pedagogo. Quem é que te conduz às vitórias? Quem é que te conduz ao sucesso? É um pedagogo chamado Jeová. Então, muito antes da função do pedagogo existir, Deus já era um ajudador, Deus já era um auxiliador, Ele já era um multiplicador da proteção e do conhecimento. Agora o texto fica muito mais rico. E esse texto está situado exatamente onde? No Evangelho do Velho Testamento. O que muita gente não sabe é que o Evangelho, o Velho Testamento também possui um Evangelho. E o Evangelho do Velho Testamento é escrito por Isaías. Os estudiosos, da alta crítica e da baixa crítica, eles dizem o seguinte: Isaías, na verdade, ele foi um evangelista, lá no Velho Testamento, porque você vai do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, ele está cuidando da velha aliança. Quando chega no capítulo 40 até o capítulo 66, Isaías vai mudar o foco da sua escrita e ele começa a escrever como se ele estivesse no Novo Testamento. Por isso, o livro de Isaías, a segunda parte dele, que é essa que nós estamos, ela é considerada o Evangelho do Antigo Testamento. E quando que Isaías viveu? Ele viveu no século 8 antes de Cristo. Esse escrito aqui data de aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Esse Isaías, ele teve um ministério profícuo. Durante 40 anos, esse homem serviu a Deus com excelência. E ele foi martirizado porque era um homem especial demais. Então, o mataram serrando ele ao meio. Essa foi a forma, segundo os escritos paralelos, a Bíblia mesmo não menciona, mas há escritos que dizem que Isaías foi serrado ao meio, martirizado. Bom, histórias à parte, o que nós temos aqui é uma perícope que nos ensina muito, 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 muito. Mas eu quero mostrar para você aqui algumas formas como Deus nos trata. Olha o que ele está dizendo aqui: porque eu sou o Senhor teu Deus. Escuta, você tem um Deus, e o nosso Deus não é de barro, o nosso Deus não é de gesso, o nosso Deus não é estático,
mudo. O nosso Deus fala, e Ele está falando com você nessa noite. O nosso Deus está entregando uma palavra para você, uma palavra que acaba de sair do forno da graça. O que a gente tem visto aí em outros modelos de fé? Um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus de gesso que tem boca, mas não fala. O nosso Deus não é palpável, mas Ele existe e Ele habita dentro de nós. O nosso Deus não habita em cima de um andouro. O nosso Deus não habita em cima de uma penteadeira. O nosso Deus não está guardado dentro de um guarda-roupa. O nosso Deus não é um Deus mudo, alheio à nossa realidade. Onde nós pisarmos, Ele está conosco. Tudo aquilo que nós intentarmos fazer, Ele vai na frente. Esse é o nosso Deus. Então Ele está dizendo aqui, preste atenção, porque eu sou o teu Deus. Isso muda muito, porque quando eu não era evangélico, cristão, crente, eu achava que a divindade que me guardava era um preto velho. Quando eu estive no Vale do Amanhecer, em 1977, eu estava com aproximadamente 15 anos, 16 anos, eu tive a minha iniciação dentro do Espiritismo, lá no Vale do Amanhecer, em Planaltina, Brasília. E lá tem uma comunidade chamada Vale do Amanhecer. Na época, a idealizadora dessa comunidade era a tia Neiva. Aqui tem um Vale do Amanhecer, mas é uma cópia do Vale do Amanhecer de Brasília. Mas eu estive no vale, e esse vale existe até hoje. E lá tinha um templo, um centro espírita muito grande. E quando eu entrei, você entra lá para tomar passe, e lá tem umas fontes de água que você enche as garrafinhas e leva para casa. Eles chamam de água fluidificada, a semelhança do que os católicos dizem que é água benta. Dentro do Espiritismo é água fluidificada. E a gente enchia a garrafinha e levava para casa e bebia durante toda a semana. Aquela água, segundo o entendimento dos espíritas daquele lugar, tinha poder curativo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá, os médiuns ficavam sentados dentro desse templo, em cima de cadeiras em locais estratégicos. Eram dezenas e dezenas de médiuns. O médium lá é chamado Apará, e o médium estava incorporado com uma entidade. Então você tinha pretos velhos e você tinha caboclos ali, incorporados naquelas pessoas. E eu me lembro que eu escolhi um desses médiuns para receber a assistência. E era uma senhora de idade que estava incorporada. Quando então eu me aproximei dela, ela estava supostamente incorporada com um preto velho. Esse preto velho se autodenominava Pai Joaquim da Serra. E ele falou muita coisa a meu respeito, que eu estava vivendo. E ele falou: a partir de hoje eu vou te proteger. A partir de hoje eu vou te guardar. E eu coloquei aquilo no meu coração e assumi aquilo como uma tutela. Então, a partir daquele dia, eu comecei a orar, mas eu já não orava mais a Deus, eu orava ao Pai Joaquim da Serra. E acontece que essa entidade se ligou a mim. Tá? Eu vou chamar de entidade para não ferir. A gente hoje está em live aqui e eu não quero ser rotulado como ofensivo à igreja, à religião espírita. Mas a gente sabe que não é uma entidade, ok? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? E aí então eu comecei a me vincular a essa entidade e ele aparecia para mim periodicamente. Eu me lembro uma vez que eu fui a Vianópolis, em Goiás, e lá eu tive um problema. E eu chorei muito. Nós tínhamos ido como caravana espírita, os jovens iam apresentar uma peça teatral no centro espírita lá de Vianópolis. E eu fui junto com os jovens, e lá eu, posso falar ou não? Terminei com a namorada. Eu sei que minha esposa não está assistindo, tenho certeza que não. Se ela tiver, por favor, meu bem, desliga.
E eu terminei com a namorada, só que eu era perdidamente apaixonado. Eu sempre fui muito assim, sabe? Quando eu amo, eu amo. Naquele tempo eu estava apaixonado por ela. Nós terminamos. Não sei dizer porquê, não lembro o que aconteceu. E eu fui, terminou a peça, nós apresentamos a peça teatral. Nós estávamos hospedados na casa de um, digamos assim, irmão espírita lá. E durante a noite, pela primeira vez, essa entidade apareceu para mim. Ela trouxe uma visão, algo que não tem como descrever. Não vou entrar no detalhe da visão, mas uma visão apaixonante. E ele disse: olha, eu estou com você. Mais ou menos o que está escrito aqui: eu vou te ajudar. Não tenha medo. E aquilo me trouxe um conforto, irmãos, fora do normal. E a partir daquele dia eu me liguei efetivamente àquela entidade. Ele se apareceu na figura de um escravo, trabalhando num cafezal. E ali ele me confortou e eu chorei muito e terminou a noite, enfim. No domingo nós retornamos para Brasília. Eu morava em Brasília naquela época. Olha, irmãos, o inimigo ele tenta se passar por Deus na sua vida. E muitas vezes ele vai dizer coisas para você que está na Bíblia. E você compra como verdade porque não conhece as Escrituras. Sabe quem é que realmente te ajuda? É Deus. Sabe quem é que realmente te fortalece? É Deus. Sabe quem é que realmente te sustenta? É Deus. Sabe quem é que realmente é o teu Deus? Não é um suposto preto velho. Quem é o teu Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus Pai Todo-Poderoso. E esse expediente de ação engana muita gente. E eu fiquei nesse meio espiritista durante muito tempo, servindo essa entidade, achando que aquilo eu estava fazendo a vontade de Deus. E assim como eu, muitos nesse momento estão vivendo uma vida errada, achando que o seu verdadeiro protetor é um preto velho, o seu verdadeiro protetor é um caboclo, o seu verdadeiro protetor é um Exu ou uma pombagira. Muita gente achando que o seu protetor é Allan Kardec, é Bezerra de Menezes, é Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, que o seu verdadeiro protetor é uma entidade qualquer, André Luiz. Não, irmãos. O nosso verdadeiro guardador, o nosso verdadeiro protetor é Jesus de Nazaré, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida e vai voltar para nos buscar. Esse é o verdadeiro Deus da nossa vida. Então isso aqui diz muito. Olha, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão direita, eu sou o teu pedagogo, é eu que vou te ensinar, é eu que vou te discipular, é eu que vou te proteger. Não temas, porque eu te ajudo. Por que eu não li essa passagem bíblica antes de entrar por esse caminho tão complicado do Espiritismo? Por quê? Por quê? Às vezes eu me pergunto a Deus, por que não pregaram o Evangelho para mim? Por que quando criança eu não fui levado para uma igreja? A primeira oração que eu recebi foi de uma pombagira. Eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me levou numa casa e lá tinha uma mulher morena. E essa mulher incorpora, e eu ao lado da minha mãe foi lá, tomou o passe, baforada de charuto na cara, e ela pegou e me levou. E eu lembro que eu fiquei em pé, aquela mulher sentada numa cadeira, soprando uma fumaça de charuto na minha cara, falando umas palavras que eu não estava entendendo, colocando a mão sobre mim e teoricamente me dando um passe. Hoje nós vemos crianças na casa do Senhor, aquela criança ali,
que é filho do Ricardo, nós louvando aqui, o irmão Alain cantando, louvando aqui, e ela pulando, dando glória a Deus. E eu fico pensando, meu Deus, por que que eu não recebi uma orientação dessa? Por que que eu não fui apresentado no templo como a Cecília? Por que que as coisas foram tão complicadas para mim? Mistérios, mistérios. Só vou saber na realidade, na eternidade. Estudei em escola de padre, dos padres eu não tenho mal nenhum para falar, porque tudo que eu aprendi ali serviu para a minha vida. Durante a minha infância, do pré-primário, antigamente chamava pré-primário, até a 4ª série, eu estudei escola de padre, convivi com os padres, eu ia para a missa sozinho. Depois, aos 15 anos aproximadamente, tive que me envolver com o espiritismo por conta de situações que estavam acontecendo dentro da minha casa. Eu incorporava e quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe, sem saber o que fazer, me levou para o Vale do Amanhecer, depois me levou para Santo Antônio do Descoberto, e depois então nós ingressamos no Centro Espírita André Luiz, no Guará 1, por onde ficamos durante muito tempo. Mas aonde que está o problema? O problema está no passe que eu recebi daquela pombagira. Aquilo me ligou ao mundo espiritual. Aquilo ali acabou que eu fiquei demarcado como o território do inimigo. Por isso que lá aos 15 anos eu tive que migrar para dentro dos umbrais do espiritismo. E hoje, irmãos, eu vejo que essa trajetória foi uma trajetória dolorida na minha vida, porque eu não conhecia esse Deus Pai Todo-Poderoso que está aqui. Eu não tive o privilégio de cantar e pular como essa criança cantou e pulou na casa do Senhor. Olha ali uma criança no colo da irmã. Está aqui mesmo inconsciente, ouvindo a palavra de Deus de certa forma e recebendo as emanações do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha o que os pais fazem com os filhos. E depois chega, pastor, faz alguma coisa, meu filho não quer vir para a igreja. Por que que ele não quer vir para a igreja? O que que aconteceu? Onde foi que você errou? De qual caminhão que você caiu? Tem que ver o porquê das coisas, irmãos, isso não é uma acusação. Em algum momento nós falhamos. É comum a gente encontrar filho de pastores que não querem ser crentes. É comum nós encontrarmos filhos de pastores que se revoltam contra a igreja e contra a palavra de Deus. Onde foi que esse pastor errou? O que que ele fez que trouxe esse peso espiritual para a sua casa? É comum a gente ouvir, todo filho de pastor é complicado, os meus não são, para a honra e glória do Senhor. Apesar de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, Deus sempre teve misericórdia da minha vida. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu já fiz muita coisa errada. Mas eu não tenho nenhum filho fora do casamento. Eu aprontei muito enquanto era solteiro. Deus teve misericórdia de mim, eu não tenho nenhum DNA fora do casamento. Quantas vezes, irmãos, eu estive a ponto de me envolver em coisas ilícitas, mas algo dentro de mim falava, não vai, e eu não ia. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus antes até de nós nascermos. Você já é um escolhido, você já é um separado, até mesmo antes de você se tornar um cristão autêntico. Você pode até migrar pelos umbrais do espiritismo, pelas sendas do espiritismo, pelas sendas do islamismo, pelas sendas dessas religiões, mas acontece que existe dentro de você um fogo que queima, mais cedo ou mais tarde, Deus te traz para junto dele. E você está entrando numa igreja como essa aqui, achando que você é um visitante. Você não é um visitante, o anzol da salvação está na sua boca, Jesus vai te puxar. Você já está fisgado. Ah, mas eu não batizei. Fica tranquilo, você está fisgado. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Ele pode até dar linha. Você pode até achar que está livre. Mas na hora certa, Ele vai te puxar
e vai te pegar pelas mãos. Foi o que aconteceu comigo. Olha, por tantos caminhos que eu passei, quando eu mudo para Rio Verde, em março de 1983, entrei nessa cidade como kardecista convicto. Comecei a frequentar o Centro Eurípides de Barçanufo, e ali eu fiquei nas sessões mediúnicas durante muito tempo. Acontece que eu me sentia deslocado, porque muito pobre, parece que eu sentia que existia ali uma cúpula dourada de pessoas bem-sucedidas financeiramente, e eu, muito pobre, me senti deslocado. Comentei com um amigo de bairro, que era um pai de santo, e eu nem sabia. Eu falei: rapaz, estou frequentando um centro espírita aqui em Rio Verde, mas eu não estou legal lá. Ele falou: onde é que você está indo? Eu falei, ele falou: não, vamos lá na Irmã Maria. Eu falei: como é que é lá? Ele falou: é bom demais. E eu fui. Na hora que eu entrei na Irmã Maria, era uma casinha descendo ali para a Vila Menezes, do lado direito, do lado esquerdo. Na hora que eu entrei lá, era uma quarta-feira, nós entramos lá 7 horas da noite. Os trabalhos, porque lá não fala culto, os trabalhos iam começar 7h30 da noite. No que eu sentei, que o povo foi chegando, que a Irmã Maria entrou, ela olhou para mim e falou: tu és médium. Nunca tinha me visto. Eu falei: sim, senhora. Ela falou: senta aqui na mesa, na cadeira ao redor da mesa. O trabalho começou. Teve ali a pregação, tem um devocional. E aí apaga a luz, fica numa penumbra e começa a parte prática. Quem se manifestou? Pela primeira vez, Pai Joaquim da Serra. Essa é a minha trajetória. E aí ele começou a curar pessoas ali. Ele começou a dar expediente. Ele começou a dar consultas, passar remédios, raízes, para que as pessoas fossem curadas. Começaram a vir pessoas de Cachoeira Alta, de Aparecida do Rio Doce. E ele começou a batizar crianças ali, através do meu corpo. E assim eu vivi durante muito tempo. Passado um tempo, eu recebi uma outra entidade chamada Caboclo Pena Branca. E comecei a trabalhar com pena branca ali muito tempo também, fazendo curas. Mas não estava bom. Um certo dia a Irmã Maria falou: não vai embora. Era sexta-feira, tinha trabalhos na quarta e tinha trabalhos na sexta. Terminou o trabalho, era mais ou menos 10h30. Ela falou: não vai embora porque hoje nós vamos virar. Falei: virar? O que é virar? E eu fiquei. Quando deu meia-noite em ponto, virou. E aí desce um Exu. Falou: sou eu que vou cuidar de você. Não vou dar mais detalhes, porque energiza, se eu começar a falar aqui, gera energia. E ele disse: eu que vou cuidar de você. No que ele falou isso, ele já agarrou uma garrafa de pinga e virou ela todinha. Ele estava incorporado numa pessoa. Ele pega uma garrafa de pinga, virou ela todinha. Pegou 20 cigarros, colocou na boca e acendeu tudo de uma vez. Cada puxada parecia uma chaminé de fábrica. E ali eu migrei para dentro do quimbandismo. Aí foi o meu fim. Sofrimento. Casado com uma mulher católica. Ela disse: eu não quero você nisso. E as brigas começaram a acontecer. E eu falei: então tá bom, eu vou abandonar isso e vamos ser católicos. Abandonei esse caminho. Nós morávamos nessa casa aqui. Essa casa fui eu que construí. E nós começamos a frequentar a igreja católica. Nós começamos a frequentar essa igreja católica aqui da Vila... Como é que chama essa vila aqui? Renovação. Vila Renovação. Nós íamos nos cultos, na missa, no domingo às 5, acho que era 4, 5 horas da tarde. Irmãos, o maligno se levantou contra mim de uma forma tão furiosa,
que eu fui acometido de uma enfermidade que não tinha nome. Comecei a dar entrada nos prontos socorros da cidade. Quantas vezes eu tinha que ir para o pronto-socorro, que eu estava desfalecendo, morrendo, desmaiando, dando pânico. Hoje eu sei que é pânico. Chegava lá, um médico passava um calmante, eu dormia 3 dias. Um tal de Valium 10. É o sossega-leão, é remédio para cavalo. E eu tomava aquilo ali, irmãos, eu ficava 3 dias apagado. Um dia eu estava tão cansado de dar entrada em pronto-socorro, e eu passei mal, e aí tinha que correr comigo para o médico, a gente não tinha carro, chamava o táxi, nós entrávamos, e naquele dia, quem me atendeu foi o Dr. Benjamin Spadoni. Lembra dele? Ele já é falecido. E eu cheguei no pronto-socorro, ele estava sentado, ele nem levantou, e eu sentei e falei, pelo amor de Deus, não passa remédio. Eu estava com medo da injeção, porque a injeção me apagava. Eu falei, pelo amor de Deus, me escuta, não passa remédio. E aí ele começou a conversar comigo. Ao final da conversa de meia hora, mais ou menos, ele falou, olha, você precisa procurar um psicólogo. Por que não disse que eu tinha que procurar Jesus? Você precisa procurar um psicólogo. Você tem problemas que vai além da matéria. Eu procurei um psicólogo. O psicólogo falou, você procurou uma religião? Ninguém sabia o que fazer comigo, irmão. Todo lugar que eu ia, eu era um ponto de interrogação. Eu fui numa psicóloga durante 60 dias. Ao final ela falou, você precisa voltar para o espiritismo. Falei, meu Deus, tudo acaba como começou. E aí começaram a chegar notícias. Alguém de Brasília me ligou e falou, Antônio, volta para o espiritismo, senão você vai morrer. Tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu vomitava. Eu tomava água numa xícara. O povo achava que era simpatia, mas é porque se eu tomasse um copo, eu vomitava. Então eu tinha que tomar numa xícara. Eu comia uma colher de arroz, porque se eu comesse 2, eu vomitava. E eu fui emagrecendo, cheguei a 48 quilos. Até que um dia eu falei, eu vou morrer em Brasília, na casa da minha mãe. Aluguei essa casinha, ela não era isso tudo aí que você está vendo, não. Ela não tinha laje, era muito simples. Eu falei, vou alugar minha casa, vou morrer em Brasília. Chegando lá, fiz uma consulta com o médico, ele disse, olha, o nome do médico, Pedro Perna. Ele falou, deixa eu falar um negócio para você, você está com anorexia, você vai morrer. Assim, na tampa, você vai morrer porque aquela cantora Carpenter, irmãos Carpenter, ela morreu de anorexia. Fulano morreu de anorexia. E o que é anorexia? É exatamente a pessoa não come. E ela morre. A Celine Dion estava com anorexia, não sei se ela foi curada. E aí foi quando eu decidi ir para Brasília, e nós fomos para lá. Aluguei a casa para uma pessoa que não pagava aluguel. Desgraça pouco é bobagem, né, irmão? Resultado, queridos. Quando eu vi que eu não morria, eu falei, vou voltar para Rio Verde. Voltei para Rio Verde e coloquei essa casa à venda. Quem me comprou foi um homem de Deus. E na compra da casa ele pregou Jesus para mim. Eu falei, nossa, esses crentes são enjoados demais. O povo chato. Ele pregou Jesus para mim. E um dia eu vim visitar o filho dele, para quem ele deu a casa. Era um domingo, 5 horas da tarde. Quando eu cheguei, tinha um homem diferente com uma criança e a mãe desse menino, que era o filho do dono que comprou a casa. Eu falei, eu não queria esse povo aí, queria só conversar com o Henrique. Ele se apresentou,
a mãe dele: ó, Antônio, esse aqui é o pastor fulano de tal. Ele olhou para mim e falou: quero te ver na igreja hoje, hein? Falei: coitado, esses crentes estão achando que vai me pegando assim, ó. Visitamos, fomos embora para casa, era domingo, era mais ou menos 5 horas quando isso aconteceu. Chegamos em casa, eu falei para a Rosani: meu bem, vamos lá nesses crentes, ver o que eles estão falando? Tomamos banho rapidamente e ficou aquele negócio: vai, não vai, vai, não vai, vai, aquela guerra, aquela luta na cabeça, aquela confusão: vai, não vai, vamos. Entramos. Pela primeira vez na minha vida eu ouvi sobre a palavra de Deus, da forma como os crentes pregam. Não é um ritual, não é uma alegoria, não é uma missa, é um culto, que é o que está acontecendo aqui agora. A partir dali, irmãos, foi contagem regressiva. O tempo não vai dar para falar tudo. Foi contagem regressiva, até que um dia me deram um livro chamado Nos Bastidores do Espírito. E todo espírita lê muito, viu? Dá de capote em crente. Crente não lê nada. O espírita lê muito. E eu lia muito. Talvez seja uma herança boa que eu recebi do espiritismo. E me deram esse livro escrito pelo Caio Fábio quando ele ainda era crente. E eu li o livro naquela noite, eu não dormi, perturbado, o demônio se levantou. No dia seguinte eu fui na casa da pessoa que me deu o livro, falei: irmã, chamei ela de irmã, falei: como é que a senhora faz isso comigo? Esse livro aqui quase acabou comigo. Todos os demônios se levantaram para me atacar. Ela falou: então é sinal que mexeu na ferida, vem aqui. Vou ligar ali para uma pessoa. Ligou para uma pessoa que estava no Paraná. Esse homem me atendeu, ele já morreu. Esse homem me atendeu e falou: o que está acontecendo, meu filho? Eu contei para ele. Ele falou: está faltando você tomar uma decisão na sua vida. Eu falei: qual decisão? Receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu estava tão bagunçado, tão sofrido, que eu não sabia o que fazer. Eu falei: então eu vou receber. Ele falou: então ajoelha. E naquele tempo o telefone era aquele que tinha um fio, que você punha assim. E eu me ajoelhei ali ao pé do lugar onde ficava o telefone. A tia Corina, esposa do Dr. Zé Marques, já ajoelhou também. E ela era muito despachada. Ela falava: meu Deus, salva esse menino. E eu me ajoelhei ali e ele foi falando, eu fui repetindo, fui falando, ele foi repetindo. Terminou a oração, eu agradeci, ela desligou o telefone. E naquele dia eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Naquele dia eu tomei a decisão que mudou a minha vida. E de lá para cá eu tenho aprendido que o Senhor é o nosso Deus. Chega de preto velho. Chega de espírito de luz. Chega de engano. Chega de mentira. Esse homem, esse Deus, aliás, esse Deus é capaz de mudar a nossa vida. E tem mudado. Quantas vezes eu deitei na cama nessa casa e eu pensava comigo mesmo: hoje é o último dia. Eu tomava Vertix, eu tomava Somalium antidistônico, eu tomava, estou esquecendo o nome dele aqui, Gempax, não sei se ainda existem esses remédios. Eu tomava 3 calmantes para poder dormir. Queridos, eu tinha medo da sombra. Eu tinha medo do vento. Vivia num estado de medo terrível. Mas sabe por que eu vivia nessa condição? Porque eu não conhecia o Deus verdadeiro que diz: não temas. E agora começa a fazer sentido. Não temas, porque eu sou contigo. Se você está achando que está sozinho, você não está sozinho. Em momento algum você esteve sozinho. Ah, mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Deus é contigo. Ah, mas eu estou na cova do leão, mas o leão está sem fome. Deus está contigo. Ah, mas eu estou dentro da fornalha, mas o fogo, ao invés de te queimar, ele vai te acariciar. Esse é o Deus Todo-Poderoso.
Não temas, porque eu sou contigo. Não viva assombrado. Eu era um homem assombrado. Medo de morrer, medo dos demônios, medo da represália. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu, Jeová, sou o teu Deus. E eu não sou um preto velho, eu não sou um caboclo, eu não sou um Exu, eu sou Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eis que, e ele diz, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço. E aqui agora eu começo a entrar no final da pregação. Sabe o que falta para nós? Força. Falta força. Falta tônus. Falta coragem. Falta feeling para lutar. Você tem que ser desbravador. Nós não somos flor de estufa. Nós não somos um memezinho qualquer, um bibelô. O nosso Deus não é padrasto, o nosso Deus é pai. Eu vou te dar a força que você precisa. E a partir do momento em que eu recebi Jesus, todas as vezes que eu vou passar por dificuldade, Ele diz para mim, vai dar tudo certo. Eu estava saindo para o trabalho, isso na década de 90. E na época eu consertava rádio e televisão. Acabei de almoçar, deitei 10 minutos, tinha que voltar para a oficina. Eu consertava toca-fita, rádio, televisão. Quando eu estou saindo do quarto, que eu meti a mão na chave, na maçaneta, que eu saí, ele disse, volta e ora. Bem audível dentro da minha mente. Falei, volta e ora? Mas eu oro na hora de dormir, na hora que eu vou almoçar. Eu voltei, me ajoelhei ao pé da cama, orei 5 minutinhos e saí, sem entender o que estava acontecendo. Cheguei lá na oficina, tinha uma Paraty me esperando, para tirar um toca-fita para arrumar. O moço falou assim, eu queria que o senhor tirasse o toca-fita. E eu não sei porquê, eu falei para ele, sobe a Paraty naquela área que está entre a rua e o prédio, a calçada. Sobe a Paraty na calçada. Até hoje eu não sei por que eu falei aquilo para ele. Ele falou, mas o meio-fio é alto. Eu falei, não, sobe aí que eu vou tirar o toca-fita. Nunca tinha feito isso na minha vida. Eu tirava na rua, porque você tem que entrar debaixo, deitar com a barriga para cima para tirar o toca-fita. E ele colocou, no que eu estou tirando o toca-fita, desce um caminhão desgovernado lá do Campeão. Ele foi tentar subir naquela época que eles estavam arrumando aquela ponte que caiu ali, do ABB, aquela ponte caiu. E aí o que aconteceu? Os carros estavam passando por dentro de Rio Verde, porque não tinha como passar na BR. Então eles entravam dentro de Rio Verde, e esse caminhão estava carregado, eu não me lembro de que ele estava carregado, só que ele estava muito pesado. E quando ele chegou lá no topo do supermercado Campeão, foi justamente a hora que eu saí de dentro do carro, com o toca-fita na mão, que eu olhei, eu vi quando ele tentou frear, e o freio falhou. E ele começou a descer. Ele desceu em linha reta, lá do Campeão, até na Vox. Ele saiu pegando tudo quanto é carro que estava atrás dele. Sabe quem é que ia morrer? O diabo queria me matar no ninho. Quem ia morrer era eu que estava debaixo do console da Paraty. Vários carros, um ônibus, a lateral do caminhão arrancou a lateral do ônibus. E ele foi parar lá na Vox. Naquele dia eu entendi que ele me ajuda. Naquele dia eu entendi que ele me fortalece. Naquele dia eu entendi que ele me protege. E eu não tinha mais que acender vela para esse Todo-Poderoso. Eu não tinha que oferecer cigarro, e muito menos bebida. A partir de agora, esse Deus está ligado na tua vida. Aconteça o que acontecer, Ele vai na frente. Foi Ele que segurou aquele caminhão.
Aquele caminhão poderia ter dado um golpe e entrado dentro do estabelecimento que eu estava. Ia Paraty com o Antônio, com tudo para o Beleléu. Naquele dia Deus guardou, sabe por quê? É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele que te sustenta. Não tenha dúvida não, você tem um Deus, você não tem um preto velho não, você tem um Deus. Eu era para estar morto, eu fumava igual um condenado. Eu era para estar morto. Deus tirou os vícios, Deus tirou os pecados, Deus me afastou daquele mundo perdido. Esse é o nosso Deus, Ele é a nossa força. Agora eu quero fechar a mensagem. Eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Põe isso na sua cabeça. E ele vai mais: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra você. Tem gente que te deseja o mal, vai capotar. Tem gente que se levanta contra você, vai capotar. Irmão Demilson, cadê aqueles que te perseguiam? Quando você entrou nessa igreja, você era a bola da vez. Um acabou de morrer há poucos dias, o outro não existe, não tem crédito para nada, está destruído. E você continua o mesmo Demilson, abençoado, guardado e protegido. Homem simples, trabalhador, honesto, marido de uma só mulher. Cadê aqueles que te perseguem? Gente que fala mal de você. Dentro do quadrado que eu estou, você não pense que no meio cristão, nós que somos pastores, nós não somos muitas vezes perseguidos dentro do meio cristão. Um dos pastores que mais me criticava mudou para Rio Verde e veio congregar comigo. Ficou pouco tempo, é bem verdade. Veio se restaurar aqui. Foi eu, em Cristo Jesus, que o levantei quando ele estava caído. Era uma das pessoas que mais me criticava lá em Goiânia. Veio para cá. Foi eu que sentei com ele, fiquei várias horas ensinando para ele o que ele devia fazer. Mas não tem problema. Nós não precisamos de reconhecimento de homens. Deus sabe o que eu fiz. Hoje não recebo um telefonema, não recebo um oi, não recebi uma palavra de gratidão. Mas não tem problema. Servir para alguma coisa. Aqueles que te perseguem vão comer no teu prato ainda. E olha o que ele diz: aqueles que se irritam contra ti, não, aqueles que se irritam contra ti, contendem contigo, perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejam contigo, tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho. Sabe o que Deus está falando? Você é tão pequenininho. Eu podia muito bem te ignorar, fazer de conta que você não existe. Mas olha o que ele diz: não tema, bichinho. Bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Oh, quem é você? Nada.
E Deus sempre se apega ao nada. Do nada Ele nos fez, e hoje nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra de Deus diz que nós somos povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, tem sangue real correndo nas nossas veias, o sangue de Jesus. O vermezinho de Jacó agora é relevante na presença do Senhor, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Talvez você entrou aqui administrando 1000 problemas. Talvez você veio aqui e nem pensou que ia ouvir uma mensagem dessa. Pastor Antônio está sempre exortando. Não, mas hoje eu estou te levantando em Cristo. Você vai sair daqui revigorado. Com certeza tem alguém aqui passando por uma luta atroz. Faltava meia hora para começar o culto. Faltava meia hora para que eu viesse para cá. E eu não sabia o que pregar. Eu falei, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que falar. Sumiu tudo da minha cabeça, não vinha nada. E eu fiquei, porque eu funciono assim, vem uma inspiração e eu vou trabalhando aquilo. Chegou e eu não tinha mais eu não sabia o que falar. Eu falei, meu Deus, me dá uma direção. Eu olhava um versículo, nada, eu olhava outro, nada, eu olhava um texto, nada, eu olhava nada. Aí de repente meus olhos bateu em Isaías 41:10. E ele falou, é por aqui que você vai. Tem gente passando luta terrível aqui nessa noite. Mas a gente às vezes não sabe, a pessoa está sentada do seu lado, está pensando em suicídio. A pessoa está do seu lado, mas o casamento está acabando. A pessoa está do seu lado, mas está com câncer metastático. A pessoa está do teu lado, mas ela está vivendo uma opressão maligna. É para você que Deus trouxe essa palavra. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, qual é o seu problema. Mas lembre-se, você não é filho de um padrasto, você é filho de um Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te livre do mal, o Senhor te faça feliz, o Senhor te faça andar altaneiramente, com os pés na terra e com a cabeça no céu. Deus te livre do mal, Deus te guarde. A mão direita de Deus está pegando na sua mão. Ele é o teu pedagogo, Ele é o teu professor. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, nós entendemos